Eu vou contar uma das histórias mais lindas de amor que eu conheço. 60 anos de amor. A história do maior alfaiate do Brasil, Tomazini, e da sua esposa querida, a Ana. Prepara o coração, porque a verdade de cada um vai começar. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo, Paulinho Boa Pessoa, quero te contar sobre os meus 60 anos de amor. Ei, naquele tempo, Paulinho, o pessoal dizia que a cegonha trazia os nenês. Eu cheguei lá pelas bandas de Olímpia, já faz tempo, nem é bom direitinho você falar o ano que foi, porque faz tanto tempo. Nasci em Olímpia, interior de São Paulo. Ficamos lá não muito tempo. Foi quando os meus pais, o seu Pedro, a minha mãe, Dona Rosa, com seus 5 filhos, resolveram depois se transferir para Guararapes, porque naquele tempo as pessoas trabalhavam na fazenda, na roça, e elas trabalhavam, Paulinho, exatamente de ameia, era uma expressão usada. O que era isso? O produtor produzia na terra de outrem e dividia 50% depois de colhido. Metade dele, metade dos donos da terra. Então papai teve uma oportunidade de ir para Guararapes. E para lá, nós fomos para Guararapes. Terra boa também, igual a de Olímpia. Terra muito produtiva. A produção do sítio realmente foi surpreendente. Papai cresceu, prosperou, melhorou, ficou famoso. Mas mulheres da vizinhança começaram a olhar para o papai. E o que não era muito comum de acontecer naquela época, naqueles anos, acabou acontecendo na minha família. O meu pai se separou da minha mãe, Paulinho. E aí foi uma fase muito difícil, porque quando o papai se separou da mamãe, eu tinha apenas 8 anos, e os meus irmãos não tão mais velhos do que eu. Foi uma luta, porque Dona Rosa, minha mãe, com a sua fibra, assumiu a família. Ela virou a chefe daquela família. E aí, Paulinho, ela passou a liderar os meus irmãos todos. E nós tivemos que encarar a vida sem papai. E nunca tivemos medo do trabalho. E fomos à luta. E na nossa luta com garra, nós começamos a plantar nas terras de Guararapes. Eu me lembro que ficou tão linda aquela fazenda depois que nós plantamos o algodão. Mostra uma roça de algodão para você matar um pouquinho da saudade. Olha que coisa linda. Observa na imagem o que é uma roça de algodão. E eu caminhava por essas ruas do algodoal e ficava imaginando como é que virava o tecido, né? A gente vai tirando o algodão daquelas bonecas, vai se somando os fios com fio e depois vai gerando o tecido. E o tecido me levou a ter uma vontade. Foi na roça de algodão que eu comecei a sonhar em me tornar um alfaiate. Às vezes eu via alguma figura de alfaiate e comecei a ter vontade disso. Como eu já estava lá em Guararapes, aos 17 eu tive que me alistar, era obrigatório por lei, e aos 18 eu fui prestar o serviço militar. E aí eu tive que ir para a cidade. Eu tinha que ir para a cidade de Guararapes, com seus 30 mil habitantes. Ei, Guararapes! Tinha pelo menos uns 45 ou 50 alfaiates. Você vê que era até meio fora da proporção. Eu digo que Guararapes era a capital dos alfaiates. E eu tive esse privilégio, essa sorte, porque exatamente andando por Guararapes, me deu um desejo de ser um alfaiate também. Eu, muito humildezinho, cheguei numa daqueles ateliê. Eu lembro do ateliê. Mostra a imagem para mim de como era aquele ateliê que eu tinha visto lá. É assim. Eu vi lá em Guararapes um ateliê exatamente assim. Olhei, falei, estou com uma vontade danada de aprender a costurar. Aí um alfaiate disse a mim, falou, olha, eu vou te ensinar. Só que a cortar, não. Eu vou te ensinar a costurar.
E eu aprendi então a costurar, a juntar pano com pano para poder formar uma peça de roupa. E foi assim que eu aprendi. Ainda não cortar, o alfaiate não deixava, mas nesse ateliê, aliás, um parecido com esse, eu comecei a costurar. E eu já me sentia, sabe, bom naquilo que eu fazia, mas você sabe, né? Eu estava apenas começando. Uma vez que concluí o tiro de guerra em Guararapes, a minha mãe, que é uma mulher de muita fibra, de muita coragem, reuniu os filhos, e dentre eles eu, e disse, aí eu já era um rapazote, começando a vida, já estava com os meus 19, 20 anos, para ser mais preciso, com 22 anos. Naqueles anos 50, mamãe tomou uma decisão. Vamos para São Paulo, lá é terra de oportunidade. E São Paulo, quando eu cheguei, Paulinho, eu olhei a cidade, eu quase caí das pernas. Olha o tamanho da cidade de São Paulo. Mesmo naqueles anos 50 já era assim, movimentada, grande, bonita, cidade maravilhosa. E eu fui morar na Vila Maria Alta. E eu me sentia tão importante, afinal de contas, não era a Vila Maria Baixa, era alta. Fui morar lá. Tinha um monte de alfaiate. E eu cheguei numa daquelas lojas e disse para o alfaiate, falei, moço, queria ter uma chance aqui na sua alfaiataria. O senhor sabe costurar? Sei, sim, senhor. O senhor costura o quê? Não, eu não corto ainda, mas eu costuro peça com peça. Eu aprendi lá em Guararapes. Aprendi lá. O alfaiate lá me ensinou. Aí o moço pediu que eu fizesse um teste. Eu falei, você leva jeito, mas não sabe cortar? Não, então não vale nada. Um alfaiate de verdade, principalmente, tem que saber cortar o tecido. E foi aí que eu fui fazer uma coisa que ele me orientou, um curso. Eu teria que aprender a cortar o tecido para poder somar pano com pano e resultar numa bela costura. E foi exatamente assim que aconteceu, sabe? Eu aprendi, depois de mais ou menos uns 10 meses fazendo aquele curso, eu saí daquela escola preparado para ser um alfaiate. Comecei a trabalhar num canto, no outro, até que um dia eu cheguei na minha mãe e falei, ô dona Rosa, minha mãe era uma pessoa de fibra e vontade. Ela disse, fala meu filho, mãe, eu queria abrir uma portinha aqui na Vila Maria. E a minha mãe me apoiou e eu consegui abrir uma portinha na Vila Maria. E aí eu fiquei à espera que os clientes entrassem por ali. Entra um cliente, entra outro cliente, até que entrou uma senhora portuguesa com o marido dela. O marido era italiano, seu Américo. E entrou uma senhora portuguesa com ele, e eles se tornaram meus primeiros fregueses. E eu me lembro de ter feito alguma coisa para o marido dela. Aí de quebra aproveitei e agradei também aquela senhora portuguesa. Ela tinha umas filhas bonitas, uma mais linda que a outra. E no meio das filhas todas, havia uma menina. Essa menina tinha seus 13 anos. O nome dessa menina, Rosa. Essa menina chamava-se Ana, na verdade. Ana era o nome dela. Uma rosa, ela era uma flor em beleza desabrochando. Um botão. Tinha 13 anos. Eu já, maior de idade, nossa, eu já estava chegando meus 23 anos. Eu coçava a cabeça a pensar, meu Deus do céu, quando é que essa menina vai me dar bola? Que pena, eu acho que nós acabamos nos encontrando num momento estranho da vida, porque eu já estou velho para ela, com quase 23, ela tem 13. Será que eu tenho alguma chance? Eu me lembro que um dia, já estabelecido como alfaiate, eu arrumei um baile para eu ir. Aí me arrumei, eu mesmo tinha feito a minha roupa, meu terno, caprichei com aquela gravata. Falei, vou passar lá na casa da mãe da Ana para eu me despedir e avisar que eu vou ao baile.
Aí cheguei lá, naquele tempo ainda não tinha campainha, bati palmas, ela saiu. Eu estou passando aqui para avisar a senhora e seu Américo, ver se isso tem lógica. Eu estou passando aqui para avisar a senhora e seu Américo que eu estou indo no baile. Eu só vi quando a Ana, aquela menina de 13 anos, correu. E a mãe saiu correndo atrás dela, porque ela parecia tocada, emocionada. Daí a pouquinho a mãe dela voltou e disse-me, você desculpa, viu? O que foi? Eu perguntei. Não, é que a Ana está chorando. Chorando? É, bobagem de menina. Ela correu e enfiou-se embaixo da cama. Debaixo da cama? Debaixo da cama. Mas por quê? Ela se enfiou debaixo da cama porque ela ficou ofendida de saber que você está indo para o baile. Naquele dia, eu tive comigo uma certeza de que a Ana tinha ficado ofendida porque ela gostava de mim. Eu estava vendo coisa que não existia. Eu estava vendo coisa que não tinha a menor lógica. Não é possível. Eu achei que a Ana tinha corrido para debaixo da cama porque ela ficou enciumada. E não é que era mesmo? E era mesmo. Aí eu, com muito jeito, porque eu tinha que ter muito jeito, afinal de contas, já era um homem feito, ela era uma mocinha, eu pedi autorização para o pai e para a mãe dela, mas eu já tinha moral, fazia roupa para ele, roupa para ela. Falei, você vê que a roupa me deu tudo. Inclusive, a roupa me ajudou a alinhavar o meu primeiro amor. E aí a mãe dela disse assim, da minha parte, né? Da minha parte, tudo bem. O que você acha, Américo? Ele italianão. Ei, mas que... namorar minha filha? Com respeito? Ou com todo respeito, senhor Américo? Eu vou namorar ela aqui, ela vai ficar lá no canto dela. Eu sentado aqui, ela lá. Eu, interiorano, de Guararapes, ele confiou em mim. E foi muito certo confiar em mim. Porque com esse lindo vestido de noiva, eu conduzi a Ana até Aparecida do Norte, onde nós nos casamos. Foi um casamento tão lindo. Eu estava cheio de expectativa, de amor e vontade. Eu tinha certeza de que daria certo. E deu mesmo. Deu muito certo. Porque ali nós começamos uma vida que durou 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 bodas de ouro, 60 anos de amor. Tivemos 2 filhos maravilhosos. 2 filhos espetaculares. Mas daqui a pouquinho eu quero falar deles, desses filhos lindos, que eu vou levar sempre dentro do meu coração, a minha filha e o meu filho amado. Quando eu estiver aí no palco com você, eu quero falar deles para você. Porém, a Ana me deu uma sorte, porque logo depois que nós nos casamos, passado um tempo, chegou a Copa do Mundo de 1970. Vocês lembram da Copa de 70? Pois eu não vou esquecer nunca. O Brasil todo envolvido, o Brasil treinou aquela seleção em Campos do Jordão, na altitude, para chegar no México e jogar bonito. E basta dizer que o Brasil foi tricampeão no México, um estouro de seleção, uma maravilha de time. Só que tem um detalhe, o futebol parou aqui. Então, no time do Corinthians, chegou um rapaz que era de Prudente, ele tinha jogado na Prudentina, havia jogado no Palmeiras, tinha ido para o Fluminense e agora estava vindo para o Corinthians. Mas não tinha o que fazer, porque o futebol parou devido à Copa do Mundo que ia começar. O nome desse jogador, Swing. E um dia, Swing andando lá pela Vila Maria, perdido, de repente ele viu a minha lojinha, o meu ateliê, e na moda estava aquela calça boca de sino. Aí ele entrou, coçou a cabeça. Swing é o nome do jogador. Disse a mim, o senhor Tomazini,
Sim, senhor. Sou sim, senhor. Só me faz uma calça boca de sino? É que eu sou jogador do Corinthians, joguei no Palmeiras, estou vindo do Fluminense, e assim que o time voltar da Copa do Mundo, quer dizer, assim que o futebol voltar a acontecer devido à Copa do Mundo, eu vou jogar lá no Corinthians. Queria que o senhor fizesse uma calça boca de sino para mim, essa que está na moda. Essa aí, ó. Vocês lembram da calça boca de sino? Aquela que cobria todo o sapato. A minha, feita pelo Tomazini, disse o swing, ficou linda. E tão linda, e fez tanto sucesso, que quando os jogadores que pertenciam à seleção brasileira voltaram para o Corinthians, 3 jogadores do Corinthians foram para a seleção. O goleiro Ado foi para a seleção de 70. E Rivelino, meia espetacular, que jogou como titular, era o camisa 11 da seleção brasileira. E o Zé Maria, que ficou no banco de reserva, o lateral. Aí os 3 que haviam ganho aquele Fusca do Maluf, porque a Copa do Mundo foi conquistada pelo Brasil, voltaram para o Corinthians. E quando viram aquela boca de sino com o swing, onde você fez essa calça tão linda, swing? Aí eles disseram, ó, foi no alfaiate que tem aqui na Vila Maria. E os 3 foram lá. O Ado, o Rivelino e o Zé Maria, campeões do mundo, e vestiram as calças que eu também fiz para eles. E eu não parei mais de fazer ternos e calças e virei o alfaiate dos craques de futebol. O meu nome se espalhou assim. Fiquei conhecido, Paulinho Boa Pessoa. Fiquei conhecido, fiquei famoso como o alfaiate dos craques. Aí um belo dia, era 1976, eu estava lá no meu ateliê, o telefone tocou. Eu achei que fosse trote quando eu atendi. Alô? Oi, bicho. Oi, bicho. Oi, bicho. Faz um terno para mim. Sim, mas quem é que está falando? Está conhecendo, não, bicho? Não, senhor. Quem é? É Roberto Carlos. Quem? Roberto Carlos. Eu queria que você fizesse um terno para mim. É trote? Eu vou desligar. Paulinho não era trote. Eu fui no escritório dele, tirar as medidas dele e fiz o terno mais especial que eu podia fazer. O Roberto ficou tão feliz que fomos juntos a um show em Campinas, onde eu pude assistir esse show de perto com o Roberto Carlos. Era 1976 e o meu nome se edificou, isso ficou construído no mundo da costura. Então eu virei o alfaiate dos craques e das estrelas. E a partir daí eu comecei a costurar sem parar. Comecei a virar costureiro até de político famoso. Um belo dia, Hugo Banzer, ele era presidente da Bolívia, sem avisar as autoridades brasileiras, pousou um avião por aqui. Pousou um avião por aqui e veio ao meu ateliê, aquele homem baixinho, mas vestido naquela roupa, naquela farda, falando comigo em espanhol, castelhano, e eu tive que gastar todo o meu castelhano. Pois não, sim, senhor. Eu sou de Guararapes, Paulinho. Mas eu arranhei o espanhol. E ele disse que tinha vindo da Bolívia como presidente boliviano para que eu fizesse o terno para ele. Meu Deus, a minha fama virou internacional. O homem que de Guararapes saiu com a mão diante e outra atrás. E eu comecei a fazer roupas para os governadores de São Paulo, Orestes Quercia, Mário Covas, para os apresentadores, o Raul Gil, o Bolinha, e fui me tornando conhecido, fui me tornando famoso. E assim o tempo foi passando, o tempo correu. E hoje eu tenho a honra de vir aqui ao teu encontro. Dizer para as pessoas que estão te assistindo, que já que o tema do programa é o coração, foi o coração que me trouxe aqui, com os meus 60 anos de amor, dedicado àquela menina que um dia correu e se escondeu debaixo da cama. Mas essa foi a senha infalível para que eu entendesse que aquela menina já gostava de mim. Como eu já estava apaixonado por ela, foi uma questão de juntar a fome com a vontade de comer. Ditado que eu aprendi lá em Guararapes e tão difundido pela minha mãe.
Hoje eu estou aqui para dizer, na verdade de cada um, que o meu coração fez valer 60 anos de amor. Uma salva de palmas para o meu querido Tomazini e a Ana. Por favor, vem aqui, Tomazini. 60 anos de amor, Luciano. Coisa linda, hein, Paulinho? Aê. Parabéns, viu? Parabéns. Bem-vindo, Obrigado, Tomazini. querido. Obrigado de coração. Eu não mereço nada disso, não. Merece muito mais. Oi, Ana. Você é gente amigo. Ana, você é danada. Você entrou debaixo da cama, Ana. Você vê? Fiquei Foi- com raiva aquele dia no baile. Foi a senha? Foi. Foi a Você- senha. Acabou. Aí, Aí ele entendeu tudo. entendeu tudo. Como é que ele estava conversando com a tua mãe e teu pai? Tua E aí, mãe, tô como é que indo foi no essa baile, cena? como- Essa cena a gente tem que entender. Como é que foi? Aí ele, tchau, tchau, dona Emília, tchau, seu América, tô indo pro baile. Quando eu vi que ele tava todo bonitinho, indo pro baile, eu corri. Assim, ele pro estava quarto. assim, com essa Tava, com a de roupa terninho. assim? É, Tava é. de terninho É, já. E aí? Corri pro quarto, me escondi embaixo da cama, comecei a chorar. Minha mãe A falou, cama é "Mas essa que aqui. é isso?" Aí você correu aqui, assim. Isso. Abaixa Deitei. aqui comigo, abaixa aqui. Deitei. Aqui, embaixo da cama. Ih, eu não É. vou caber aí embaixo. E aí? Escondeu debaixo da cama. Escondi. E aí? A minha mãe falou, que isso, menina? É. Não, eu não quero que ele vá no baile. Mas por que não quer? Você não manda nele? Aham. Aí, daí, no dia seguinte, ele já começou a conversar comigo de modo diferente, né? E deu muito certo. Deu, graças a 60 Deus. anos de amor. É, estamos aí, né? E, Conheci ele com e a 13, sua, fiquei a noiva sua de- amizade vale mais É. do que isso pra mim. Eu deixei para falar com vocês aqui no palco, com muito respeito, a respeito do casal de filhos que vocês tiveram. É. A moça maravilhosa, como ela se chama? Ana Maria também, Ana Maria, tua xará. minha xará. Que tá com os netos, te deu netos? Ela me deu uma menina, a Yasmin, A tem Yasmin. 21 anos. A Yasmin. E o Wilson Roberto, que foi meu primeiro filho, né? O Wilson Roberto foi o primeiro, Ganhei ele com 19 anos. com 19 anos. Eu Que tive foi, o Wilson. lamentavelmente, ele faleceu. Faz 3 anos, Paulo. É 3 anos. 3 anos. Teve um Deixa- AVC isquêmico tronco. AVC, Isquêmico tronco. isquêmico. tronco. Aí ele ficou 1 ano e 10 meses na cama. Aí Deus levou. Lamentavelmente. E aí ele me deu 2 netos. O Pedro Henrique, que também é advogado como ele. E a Giovana, que me deu um bisneto. Que coisa. Faz linda. 2 meses a que o família Joaquim tá nasceu. unida, tá unida. Graças a Deus. É, a gente tem a lamentar a Muito. partida desse filho. Muito. Mas é a vida, não é, É mesmo? a vida. É a vida. Deus É, quis assim. dizem que esse processo, quando quebra essa naturalidade, porque normalmente é o filho que deve enterrar É, os seus pais. o normal mas é. quando acontece isso, diz que é muito doído, Muito. muito pesado, né? É uma ferida tem que preço. sangra sem parar. Não tem nada não, que não. tire, Não, né? não tem. Não tem, Bolinho. Dói o coração. Muito. Não é momento da gente chorar. Não. Não, mas É eu tô momento alegre. da gente Eu tô celebrar. contente com você. Eu tô feliz vocês aqui. todos aqui, os câmeras, o A pessoal sua esposa todo. maravilhosa. Adoro todos vocês, mas Luciano Pensinoto. Então, agora somos amigos, né? Mas é que a vida traz isso aí. Né? Quem espera isso, né? Meu filho estava bem, de uma hora para outra sentiu mal e chegou a dita cuja nele. É a vida. É a vida. Agora, esse swing deu uma sorte pra ele, hein? O swing. muito. Rapaz, sabe? Fui madrinha dele de casamento, Depois- swing? no Rio de depois, Janeiro. Infelizmente ele é falecido. né? Jogador Depois famoso. veio o Beto, que era jogador do Corinthians, também nós somos padrinho. De um monte. Veio o Aladim, Miranda. que nós somos padrinho. É? O Miranda, fomos padrinho. Zé Maria, fomos padrinhos de casamento. O Zé Maria, o lateral. O Super Zé, É, super Nós Zé. temos Você amizade. conheceu essa turma toda, né, Luciano? Olha, mais ou menos. Você é Corinthians? Não, ele é mais novo, ele é mais Mais ou novo. menos. Você é jovem, Mas ele fica vendo que os programas antigos. mas é que o tempo passa muito rápido quando começa a passar. A gente não dá tempo de pensar, ele já passou. Já passou, né? Sabe? Então, que nem o senhor estava falando aí, vestiu o Covas, Priori, Quercia. O Quercia saía do palácio para tomar café comigo em Santana. O Bolinha tem uma passagem interessante. Bolinha, é. Foi o último encontro deles. O Bolinha queria voltar para a Rede Bandeirantes de televisão. E aí, Luciano, ele pediu uma ajuda para o nosso querido Tomazini. É. Um papo com o governador, né? Eu levei para falar com o Mário Covas para No ajudar, palácio. dar mais uma força para ele voltar. E aí eu levei ele lá e nós conversamos e tal. Quando, de repente, o Bolinha morreu. Ficou doente. Que pena. De repente. Que pena. E estava trabalhando para ele voltar, mas ele estava bem. O dia que eu levei ele lá no palácio, ele estava beleza, assim, sabe? Que nem pensava. Brasil que está nos assistindo. Eu estou ao lado
desse alfaiate maravilhoso, que teve essa inspiração quando ele estava naquela roça de algodão. Até vou pedir ao meu diretor querido que traga de novo aquela imagem da roça de algodão, porque aquilo tocou tanto o coração da gente. Porque ele ficou ali, olhando para aquelas bonecas de algodão. É boneca de algodão que a gente fala? É boneca de algodão, Boneca. é verdade. E, olha lá, olha que lindo. É bonito. É. Olha que linda a roça de algodão. E aí você ficou juntando aquele algodãozinho no outro e imaginando fazer aquela peça de roupa maravilhosa. E outra coisa, quando eu morava na fazenda, eu tirava leite. Tirava. Amansei boi de montar mesmo, de verdade, né? Ela sabe. Aqui, mano. Eu fazia tanta besteira que E eu a não nossa sei. lua de mel foi em A vida Guararapes. de gente a Você gente vê jovem como é que é o outra tempo- coisa, né? Me levou a Que conhecer nem a fazenda deles. Depois eu vesti o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e a seleção brasileira. E não precisa mais. É, Não, acho que tá cheguei bom. no fim, né? Eu acho que você vestiu todo mundo. É, vesti. Agora você vai vestir o Luciano Pessimone. Olha que terno lindo, hein? O dele. Muito ó, bem cortado. Muito bem cortado. Ah, mas demorou para aprender a cortar, você viu? Demorou. Ele entrou na escola, Entrou na escola, né? Oh, aqui, ó. Tomazini. olha atrás. É, muito obrigado. Mário Covas que bolou essa frase para ele. Diga a frase, Luciano, como é que tá? Adão e Eva andavam assim, porque não existia Tomazini. Boa! Tudo A vida é bacana, né? A vida é legal. Graças a Deus. E você é uma pessoa maravilhosa. Eu te Obrigado, conheço Tomás. já há muito tempo. Eu estava falando para sua esposa, toda a sua história, quando você conta, eu me envolvo. Obrigado. Choro, fico triste, ao mesmo tempo fico feliz depois quando acaba bem, né? Obrigado. Você Lívia. é um- A de vocês acabou maravilhosamente bem. Parabéns pelos seus 60 anos de amor. Obrigada, Que começou naquela corrida debaixo da cama. É verdade, E né? nunca apanhou, hein? Graças a Deus! É só carinho! É só carinho. Tomazinho, Obrigado, querido. 60 anos de amor. Espero você E na quantos de minha alfaiate já? É, 60 de amor? 60. É, um pouquinho Mais ou mais. menos Alfaiate. isso, né? É, Depois que nós 65. casamos, que você entrou na escola. não, mas um- aí eu estava trabalhando. É mais ou menos isso também, né? Mais ou menos. Que honra, Espero viu? você na minha firma. Eu vou, Você- eu vou mostrar para vocês, antes de vocês se saírem daqui, eu vou mostrar para vocês um depoimento que eu quero trazer agora sobre esse produto que eu e o Luciano anunciamos. Minha direção querida, eu quero trazer um depoimento sobre o produto Pilonmed. Esse produto que acaba com a dor, sabia, Tomazini? Ah, é? Às vezes a pessoa tem aquela dor na coluna. Ele tá Eu assim, preciso. É? Tem dor na coluna? muito. O que você tem? Nossa, Aqui, ontem ó, eu tomei bem injeção. assim tudo. na coluna. O que é hernia de disco? Não, é a coluna mesmo. Deve ser Vai ser o nosso Lombalgia. assunto agora. Vai Vai ser o nosso assunto. Exatamente. O nosso assunto, você fique atento, vai ser sobre coluna agora. Agora, antes disso, eu me despedindo de vocês, agradecendo a tua Obrigada, presença aqui, viu, Paulinho. Tomazini? Quero ter você outras vezes aqui. É só você falar. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um.